Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E hoje eu vou comentar aqui com vocês sobre as armadilhas que ficam à espreita da teoria de grupos de pontos da acupuntura. Veja só, eu quero trazer à tona uma evidência clínica que se provou ao longo da história que às vezes, não é porque um ponto participa de um grupo de pontos em específico que ele se torna automaticamente o melhor para executar aquela determinada função. Ficou estranho? Ficou complicado? Fica tranquilo porque nós vamos esclarecer ponto a ponto aqui no vídeo de hoje. Bora pro nosso podcast! Bom, para início de conversa, a gente precisa definir o que é um grupo de ponto dentro da teoria da acupuntura, certo? Grupos de pontos são aqueles que têm características funcionais semelhantes e, às vezes, não é sempre, também têm características de localização semelhantes. Vamos dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, ponto-mar. O ponto-mar, ele tem características semelhantes em quem é ponto-mar. Por exemplo, corrigir o fluxo de Qi dentro das vísceras, tratando assim vômitos e diarreia, beleza? E eles também têm características de localização semelhantes. Então os pontos mares estão próximos aos cotovelos ou aos joelhos. Perfeito? Bacana? Outro exemplo, pontos-fonte. Os pontos-fontes, eles estimulam o Qi original associado aos órgãos e às vísceras, e a localização deles ficam próxima aos punhos e tornozelos, viu? Dessa forma. Nem sempre vai ter uma localização semelhante. Às vezes é só característica funcional mesmo. Então, por exemplo, pontos de comando. Eles comandam determinadas estruturas do corpo. Então, por exemplo, ponto de comando lombar, ponto de comando da face, ponto de comando do abdômen e por aí vai. Mas não existe uma regra de localização para todos eles. Show de bola, show de bola. E qual que é a armadilha em relação à utilização desses pontos e os métodos de ensino em relação a este ponto, a esses pontos que fazem parte de grupos? Exemplo. Olha, os pontos fonte, eles estimulam o Qi original ligado aos órgãos ou às vísceras. E show de bola, é verdade? É verdade. É verdade. E, portanto, eles conseguem estimular as funções originais daquele determinado órgão ou daquela determinada víscera. Verdade? Verdade. Só que a verdade morre aí. A verdade morre aí. Por quê? Porque, olha só, se eu disser que eles são os melhores pontos para estimular as funções dos órgãos e das vísceras, às vezes eu estarei mentindo. Isso não vale para todos. Isso não vale para todos. Quando eu digo, olha, o ponto-mar, ele corrige o fluxo de Qi das vísceras. Verdade. Mas eu estou dizendo que o ponto-mar é o melhor para fazer isso? Não, eu estou apenas dizendo que eles fazem. Entende a diferença? Uma coisa é dizer que um ponto faz algo, outra coisa é dizer que ele é o melhor para fazer aquilo. Os pontos que pertencem a determinados grupos, eles fazem aquela determinada função, o que não significa que eles são os melhores para executar aquela função. E para título de exemplo, nós vamos ver os pontos Fenda. Este grupo que é a maior cascata da história da acupuntura. Brincadeiras à parte, existe uma razão prática para eu dizer isso, tá? Porque na maioria esmagadora das vezes que nós evidenciamos os livros clínicos da história da acupuntura, quando nós evidenciamos os estudos modernos, quando nós evidenciamos os manuais clínicos, raras vezes são escolhidos os pontos Fenda para o tratamento na qual eles foram projetados para fazer. Perfeito? Então, vamos começar a fazer essa análise, solta aquela musiquinha e bora discutir.
como mencionado, nós vamos discutir de maneira mais aprofundada o ponto fenda em específico para usar como exemplo. Bom, primeira coisa, da onde que vem a ideia de um ponto fenda? Onde é que surge isso, né? O termo ponto shi, ponto fenda, vem do clássico Zhenzhou Jiaijin, o clássico sistematizado de acupuntura e Mo Bustão de Huang Fumi. Veja, Huang Fumi escreveu esse livro ali na Idade Média chinesa e ele simplesmente olhou para trás, viu aquilo que foi construído na acupuntura até ali a dinastia Han e compilou em seu livro. E além disso ele incluiu teses, teorias próprias, adicionou novos pontos e tudo mais. E uma dessas teorias novas que ele incluiu foi a teoria dos pontos fenda, né? E o que é esse tal ponto fenda? Veja, no lado mais distal dos canais principais, lá onde está situado o ponto poço, dependendo da tradução que você está utilizando, o canal vem vindo mais superficial. Quando chega no ponto fenda, ele dá um mergulho e se aprofunda no interior do corpo e dá continuidade ali ao fluxo, seja indo ou seja vindo, né? Depende de qual canal nós estamos raciocinando. E ótimo! E justamente nesse mergulho existe um acúmulo maior de Qi e de sangue, portanto esse ponto poderia ser utilizado para desbloqueio do canal, para a ativação propriamente de livre fluxo de Qi e de sangue. E os pontos fenda dos canais Yin teriam uma função adicional, que é a função de tratamento de condições agudas do sangue, sobretudo padrões hemorrágicos, né? Perfeito. Essa é a descrição teórica. E além de ter uma característica similar entre os escolhidos para serem os pontos fenda, existe uma característica também de localização, que seria que eles ficam entre o cotovelo e o punho ou entre o joelho e o tornozelo. Claro que existem as suas exceções, como por exemplo o canal do estômago, o canal da bexiga, o canal do rim, mas via de regra a gente pode seguir essa ideia inicial, perfeito? Ótimo. Então isso é o ponto fenda. E aí qual que é a armadilha? Nossa, se eu tenho dor, se eu tenho um bloqueio na livre circulação, eu escolho o ponto fenda. Não pode pensar assim. E eu vou provar a você que nem mesmo o próprio Huang Fumi fazia essa escolha na hora de tratar as disfunções que ele mesmo coloca em seu livro na parte de discussão clínica. Perfeito? Ótimo! Então agora vem comigo e vamos ver ponto a ponto dos fenda e colocar eles em xeque em relação às suas funções. Bora lá! Então, como é de costume, nós começamos pelo começo. Primeiro canal a ser analisado, canal do pulmão. O ponto fenda, pulmão 6. Vamos lá, como que a gente faz essa análise? Primeiro, eu puxei de um banco de dados que eu criei, com mais de 3.000 combinações, tanto clássicas, quanto puxadas de estudos científicos modernos, quanto de manuais clínicos atuais das mais diferentes e mais distintas províncias chinesas, perfeito? Então, temos conteúdo que de várias regiões diferentes e também de tempos diferentes. Isso vai nos dando cada vez mais uma direção mais correta e mais certeira daquilo que sobreviveu ao tempo, né? Que é o que se chama de efeito Lynch. Perfeito? Ótimo. Outra coisa também relevante, a ideia de comparação com o próprio canal. Afinal de contas, não dá para comparar com outros canais, uma vez que o efeito é de desbloqueio do seu próprio canal. Então a gente tem que ver se existem outros pontos que são mais interessantes para o desbloqueio do próprio canal. Perfeito? Então vamos lá. O canal do pulmão, quando a gente começa a observar quem tem maior destaque na parte de trazer livre fluxo para o canal, liberar os bloqueios, tratar condições de dor ao longo do canal propriamente dito, paralisias de membro superior derivadas de problemas associados ao canal do pulmão, a gente chega à conclusão que o melhor para fazer isso é o pulmão 5 e não 6. 35% das vezes
que o canal do pulmão foi utilizado para o tratamento de disfunções locomotoras, foi se utilizando do ponto pulmão 5. Agora, sabe o pulmão 6? Ele aparece 3% das vezes. Nossa, ele não tá nem em segundo e nem em terceiro, nem em quarto. Tá lá atrás no grau de importância para essa função. Por exemplo, se eu pego aqui o pulmão 9, o pulmão 8, cada um deles correspondendo a 16%. E é muito interessante isso porque a gente, observando e fazendo um comparativo com a acupuntura japonesa, eles costumam utilizar muito os pontos metais e água para desbloqueio de canal. Então, pulmão 5 é o ponto água, pulmão 8, ponto metal. Ora, quer dizer então que para o desbloqueio do canal do pulmão, chineses e japoneses concordam que a melhor opção é a combinação de pontos metais e água. Nossa Senhora! Tá vendo só? É isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Quando se soma o conhecimento ao longo do tempo, se percebe que esse ponto fenda no fim não valeu de muita coisa. E a gente acaba se sentindo seduzido por uma teoria tão bonita, porém que não se mostra tão efetiva na prática. E aí é nesse momento que ocorre uma frustração, uma sensação de estar aprendendo uma coisa que não vale para nada. Mas a verdade é que o conhecimento está aí. Basta ler. Demora, é difícil e não tem caminho fácil. Como diria meu mestre de Kung Fu, o segredo é que não tem segredo. Tá certo? Então, canal do pulmão, explicadinho. Vamos pro canal do intestino grosso agora. Agora, avaliando a situação do ponto fenda no canal do intestino grosso, nós temos uma realidade ainda mais chamativa. Quando nós observamos o ponto IG7 e a quantidade de vezes que ele foi escolhido para o tratamento de disfunções locomotoras ao longo do canal do intestino grosso, chega a dar vontade de dar risada. 2% das vezes. Sabe o IG11? 29% das vezes. Que tal o IG15? 17% das vezes. E o IG4? 16% das vezes. Até o IG10, 10% das vezes. Mais uma vez vai ficando nítido que não é porque um ponto faz parte de um grupo de pontos, de uma categoria de grupos de pontos, que ele é o melhor em assumir aquelas funções que ele diz se propor. Por isso que o estudo detalhado dos pontos de acupuntura é a forma mais trabalhosa, mas também a mais eficiente de se estudar as funções e conseguir uma efetividade clínica. Bom, sabemos muito bem aí que o ponto fenda do canal do estômago é o E34. Devo dizer a vocês que, mais uma vez, teremos a evidência que é um ponto pouco utilizado ao longo da história e em estudos modernos e manuais clínicos para a finalidade do tratamento de disfunções locomotoras. Veja, o E34 foi escolhido apenas 5% das vezes para o tratamento dessas disfunções, enquanto que o E36 foi escolhido 27% das vezes. Aí você pode argumentar, mas o E36 é o cara, né? Tudo bem, que tal o E41? 14% das vezes. Quem sabe o E33? 10% das vezes, né? Excelente para tratamento de distúrbios da coxa. E38, 9% das vezes. E42, 7% das vezes. Então, vai jogando assim na nossa cara com bastante força de que no canal do estômago o ponto fenda não cumpre aquilo que a teoria diz que ele deveria fazer. Mas veja, não é bem essa a conclusão. A conclusão é que ele faz sim. Existem indicações. Porém, existem aqueles que fazem melhor. E na hora que você tiver que deliberar sobre a escolha de pontos para o tratamento do seu paciente, você vai estar em busca daquilo que é melhor. Certo?
Ótimo, então ficou claro, vamos para o próximo canal. Agora indo para o canal do baço, nós temos o baço 8, né, como ponto fenda, e essa situação é mais crítica ainda, pois o baço 8 foi usado menos de 1% das vezes para o tratamento de disfunções locomotoras, menos de 1%. Para efeito de comparativo, o baço 6 foi utilizado 32% das vezes, o baço 5, 21% das vezes, o baço 9, 18% das vezes. Mais uma vez, reforçando a ideia de que, olha, no canal do baço, o ponto fenda para desbloqueio de canal não é a melhor escolha. Há coisas mais efetivas. Vamos pro próximo? E agora, canal do coração. O ponto fenda do canal do coração é o coração 6, ou enche. E veja, ele foi escolhido um total de 4% das vezes quando a proposta era o tratamento de distúrbios locomotores ao longo do canal do coração, utilizando o canal do coração. Agora, será que existe coisa melhor? É evidente. O coração 3 foi usado 35% das vezes. O coração 5, 22% das vezes. O coração 1, 17% das vezes. Então vai ficando cada vez mais nítido, cada vez mais na nossa cara que quando eu quero mobilizar livre fluxo ao longo do canal, tratar dores, paralisias, limitações de movimento, ora, parece que o ponto fenda não é assim tão bom, não é verdade? Vamos para o próximo. O próximo canal para a gente avaliar é o canal do intestino delgado, né? Então, em caso de disfunções locomotoras ao longo do canal do ID, quantas vezes, qual é a porcentagem que se preferiu utilizar o ponto ID6, o seu ponto fenda? 9% das vezes. Veja, não é tão ruim. 9% não é tão ruim, mas quando a gente compara com os outros pontos ao longo do canal, a gente percebe que ainda existem pontos melhores que o ID6. Por exemplo, o ID3. O ID3 foi escolhido um total de 13% das vezes, enquanto que o ID11, o ID4, o ID5, cada um deles foi escolhido 12% das vezes. 12% das vezes. Então veja, mais uma vez, apesar de não ser tão ruim nesse caso, o ID6, ele ainda assim não consegue nem pegar o pódio dos 3 melhores pontos de acupuntura no canal do intestino delgado para tratar bloqueio na circulação do próprio canal do intestino delgado. Perfeito? Bom, dito isso, vamos para o próximo canal. Agora, parando para dar uma olhadinha aqui no canal da bexiga, devemos nos questionar quantas vezes, qual porcentagem de vezes o bexiga 63, o seu ponto fenda, foi escolhido para quando havia uma obstrução, uma estagnação ao longo do canal da bexiga. Bom, eu lhe digo, 1% das vezes. 1% das vezes. Para efeito de comparação, bexiga 60, 22% das vezes. O bexiga 40, nem vou contar dor lombar, tá? Nem vou contar dor lombar, só para você ver a diferença gritante. 15% das vezes. 15% das vezes sem contar dor lombar. Porque se eu for contar aí a diferença vai ser absurda. O bexiga 57, 6% das vezes. O bexiga 62, 8% das vezes. O bexiga 10, 7% das vezes. E por aí vai. Então você vê que no caso da bexiga a coisa parece ainda pior do que nos outros canais. Ainda pior do que nos outros canais. Perfeito? Vamos pro próximo? Vamos pro próximo? Indo agora para o canal do rim, a mesma pergunta deve ser feita. Quantas vezes, em porcentagem, o ponto fenda do canal do rim, o R5, foi escolhido preferencialmente para o tratamento de quando havia um bloqueio na circulação de ti e sangue ao longo do canal do rim? Menos de 1% das vezes. Menos de 1% das vezes.
para efeito de comparação, o R3, 39% das vezes. 39%. O R7, 15% das vezes. O R1, 15% das vezes. Olha que interessante. Em toda a nossa discussão é a primeira vez que aparece um ponto oposto que está associado ao tendino muscular. Então tá vendo que ele também já não é lá essas coisas, né? Não preciso nem falar isso. Então vai ficando cada vez mais nítido. Vai ficando cada vez mais nítido o problema de se estudar exclusivamente pela teoria de grupos de ponto. Você também deve estudar por ela, mas não somente por ela. Tá? Ainda observando essas relações, a gente percebe que tanto o R1 quanto o R6, cada um tem 12% das vezes, que o R2, 9% das vezes, e por aí vai. Ou seja, o R5 realmente é um ponto fraco. É um ponto fraco para o tratamento dos padrões de obstrução ao longo do canal. E infelizmente essa é a realidade, né? Isso se prova ao longo do tempo, ao longo da história. Bom, vamos dar continuidade? Agora, indo para o canal do pericárdio, nós temos motivo para comemorar! Agora sim, agora a gente vai ver finalmente um ponto fenda numa posição de destaque incrível! Então, para quando há um problema no sistema locomotor que afeta ao longo do canal do pericárdio por um bloqueio na circulação de ti e sangue, qual o ponto mais utilizado? Pericárdio 7. Pericárdio 7, com 33% das indicações do canal para esse tipo de finalidade, todas elas envolvendo pericárdio 7. Mas logo em seguida, agora sim, com medalha de prata, pericárdio 4, com 20% das indicações. Veja, finalmente um ponto fenda numa posição de destaque, e posso falar, ele é muito bom para isso, tá? Então, para quando o paciente tem uma neuralgia do plexo braquial que afeta aí o membro superior, pericárdio 4, bem bacana, já elaborado e elucubrado isso através de estudos modernos. Se a gente pegar os manuais clínicos, a gente também vai ver a participação do pericárdio 4 em distúrbios de dor. Então, por exemplo, no 8º manual clínico de Tianjin, a gente vê que para qualquer problema que afeta da axila para baixo, ou seja, o braço propriamente dito, o pericárdio 4 é um dos pontos escolhidos. Claro, haverão outros pontos para acompanhar essa combinação, mas o pericárdio 4 está lá. Até problemas em outras áreas do corpo, o pericárdio 4 tem efetividade. Por exemplo, câimbras ou espasmos na panturrilha, tá lá a escolha do pericárdio 4 contralateral para auxiliar nesse tratamento. Você encontra isso no 14º Manual Clínico de Canton, que também é uma província chinesa. Então, agora sim, você também tem um outro texto, que é o Pain Relief Text, que é um compilado aí de estudos modernos relacionados à acupuntura no tratamento da dor, né? Então, para dor nas costas, que irradia para o membro superior, com dificuldade para movimentar aí o membro superior, para movimentar o braço, tá lá a escolha do pericárdio 4. Tudo bem, ele tá combinado com outros pontos, como o pericárdio 7, como o pericárdio 6, mas ele tá lá, ele foi escolhido. Então, portanto, podemos aqui concluir pericárdio 4, ponto efetivo! Finalmente! Agora sim! Agora dá pra animar, não dá não? Não tanto, porque isso não vai se repetir tão cedo. Então, vamos com calma, já me empolguei, já passou aqui a agitação, vou voltar aqui pro meu estado de equilíbrio e dizer pra você que ali na medalha de bronze, né, na terceira colocação, haverá um empate entre pericárdio 5 e 6, cada um com 13% das indicações. Mas o que vale mesmo é dizer que o pericárdio 4 é efetivo, muito bom para tratamento de disfunções locomotoras, ok? Vamos para o próximo canal? Indo
agora para o canal do triplo aquecedor, devemos nos questionar quando há um problema de circulação de ti e sangue nesse canal e que isso acaba gerando distúrbios locomotores, qual é a porcentagem de vezes que se utilizou o ponto TA7, o ponto fenda deste canal? Pois é, menos de 1% das vezes. Agora, quando a gente olha para o lado, a gente vê que o TA3, né, foi utilizado 22% das vezes, né, 22%, bastante aí. Quando a gente observa o TA14, 13% das vezes, TA14 excelente para dor no ombro, TA5, 12% das vezes. Então, vai ficando cada vez mais claro aí que o ponto fenda por si só não é lá uma evidência grande de efetividade para o distúrbio do aparelho locomotor por bloqueio na circulação de ti e sangue. Isso não se sustenta ao longo da história. Indo agora para o canal da vesícula biliar, devemos refazer esta mesma pergunta. Quando há um bloqueio na circulação do ti e do sangue no canal da vesícula biliar, pensando nos próprios pontos da vesícula biliar, qual é a porcentagem de vezes que se utiliza o VB36, o ponto fenda da vesícula, para essa resolução de problema? Menos de 1% das vezes. Menos de 1% das vezes. E se a gente fosse fazer aí um pódio, né? A gente colocaria o VB30 como ponto mais utilizado, com 20% das indicações. Teríamos o VB34 em segundo lugar, com 17%. E colocaríamos aí o VB39 com 11%. Então esse seria aí o nosso pódio dentro do canal da vesícula. Assim, você tem muitos pontos interessantes, tá, para o tratamento de dor ao longo do canal da vesícula, muitos mesmo, né? Então, você tem o VB39, além desses que eu falei, você tem aí o VB21, que é bacana, você tem o VB31 também, que aparece com bastante frequência, então, você tem o VB40, que também é citado. Então, você tem vários pontos no canal da vesícula que são legais para o tratamento de dor, afinal de contas, é um canal que tem dentro de si o fogo ministro e tal, e isso dá um poder grande para ele aí, para abrir os canais e permitir a circulação de ti e sangue e tal. Mas mesmo nesse canal, o ponto fenda não tem destaque. É impressionante, o ponto fenda não tem destaque nesse canal também. Agora, vamos para o canal do fígado para a gente fechar a análise dos canais principais. Agora, último canal do fígado, né? Então o seu ponto fenda é o F6 e a pergunta é feita mais uma vez. Quando há um bloqueio na circulação de ti e de sangue ao longo do canal do fígado, quantas vezes percentualmente se é escolhido o seu ponto fenda, o F6, para resolver este tipo de problema? 5% das vezes. 5%. Para efeito de comparação, o F3 é escolhido 42% das vezes. 42% das vezes você vai escolher o F3 para resolver os problemas do distúrbio locomotor ao longo do canal do fígado. E aí você tem outros pontos que aparecem ali, como o F2 com 14%, o F8 com 11% e tal, mas de fato o maior destaque, né? O maior destaque é o F3. A gente tem até um caso à parte que é o F7, que também aparece até com 17%, ou seja, seria o segundo ponto que mais aparece para disfunções locomotoras, mas é porque o F7 tem uma função muito boa mesmo, para tratar distúrbios do joelho. Então, uma condição especial aí do F7. Mas, de qualquer forma, o F6, mais uma vez, o ponto fenda, mais uma vez, não tem destaque para esse tipo de problema. Perfeito? Agora, fechamos esta análise, vamos partir para uma conclusão. Ora. O que podemos concluir do podcast de hoje? Primeira coisa, que ao se estudar, não devemos nos deixar guiar exclusivamente, a palavra-chave é essa, exclusivamente pela teoria de grupos de pontos, afirmando que porque ele pertence àquele grupo, logo ele é o melhor
para resolver esse tipo de problema sem atestar esse tipo de efetividade pelas indicações ao longo da história, que é a métrica pela qual nós podemos evidenciar se aquela teoria se sustenta na realidade. Perfeito? Perfeito? E como exemplo, pegamos a ideia de um ponto fenda, onde praticamente nenhum canal principal teve com papel de destaque o ponto fenda para o desbloqueio do mesmo, do próprio canal. Mesmo que a teoria alegue isso. Você não encontra. Tá? O único que apareceu ali no pódio foi o pericárdio 4. De resto, meu amigo, nada de grandioso apareceu. Então, quando você estudar um ponto fonte, quando você estudar um ponto Beichu, quando você estudar um ponto riacho, quando você estudar um ponto mar, quando você evidencie se aquilo se sustenta na prática clínica. E como que você pode verificar isso? Observando a prática daqueles que vieram antes de nós. Para a história da acupuntura, para os livros clínicos clássicos, para os manuais clínicos, para os estudos modernos e por aí vai. É uma forma de você verificar isso. Senão você cai em esparrela. Vou dar um outro exemplo, o Baço 4, ponto de confluência do Chomai. Então por isso ele é muito bom para tratar distúrbios ginecológicos. Então, por exemplo, o Yulong Khan, ele tem um pedaço do livro que é teórico e ele diz o seguinte: o Baço 4 poderia tratar qualquer disfunção ginecológica. Olha que maravilha! Você sabe quando que ele foi utilizado na prática clínica para isso? Nunca. Não existe registros do uso do Baço 4 em prática clínica, não em teoria, em prática clínica ao longo da história dos clássicos da medicina chinesa. Quando surgia a oportunidade de tratar uma disfunção ginecológica e de se utilizar o canal do baço para isso, sabe qual ponto era escolhido? Baço 6. Baço 10, até o Baço 8. Agora, o Baço 4, não. Viu só? Por isso, tome cuidado. Perfeito? Bom, gente, eu quis trazer esse tema porque muitas pessoas vieram nos comentários pedir podcast sobre grupos de ponto. Né? Fala sobre os pontos fonte, fala sobre os 5 Shus e tudo mais. Veja, dá pra gente elaborar uma discussão teórica sobre esses pontos? Dá, como algo abstrato do tipo, olha, os pontos poço fazem isso, os pontos nascente fazem isso, os pontos riacho fazem isso. Dá pra fazer esse tipo de discussão. Só que esse tipo de discussão vai de fato te conduzir a uma prática clínica eficiente? Nem sempre. E deu pra ver através do ponto fenda. Tá? Então, me diz aí, você quer que eu continue falando de ponto, de grupo de ponto? A gente pode fazer meio que teórico aqui, mas eu defendo o estudo de ponto por ponto. É isso que eu acredito e é isso que eu acabo trabalhando lá com os meus grupos de estudo e tudo mais. Porque eu realmente acho que quando você joga a responsabilidade dentro do grupo, de um grupo de pontos, as coisas parecem tão simples que aparentemente não vale uma investigação. E é nessas horas que a frustração aparece, porque você vai utilizar aquilo e não vai dar o resultado que você gostaria. Tá bom? Bom, gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, foi muito divertido vir aqui conversar com vocês, explicar essa piada que eu faço sempre, que o ponto fenda é a maior cascata da acupuntura e tudo mais, mas é brincadeira, o ponto fenda faz isso? Faz, ele desbloqueia o canal, mas tem coisas melhores.
tá? Em relação aos pontos fenda dos canais IN que tratam distúrbios do sangue, isso já se torna um pouco mais verdade. Isso já tem mais base clínica para mostrar, tá? Se vocês quiserem outro dia eu trago isso aqui. Bom, muito obrigado, um grande abraço e tchau, tchau!